Para ver se está gravando, né? Aqui daí não me atrapalha os... Tá gravando. Tá gravando? Aham. Beleza, então. Vou colocar no bolso aqui. Tá? Obrigadão. Conhece a história do pastor que estava pregando e o púlpito era móvel? Né? E eis que venho. Eis que venho. Ele se escorou assim, eis que venho, e o púlpito foi tudo para frente, né? E caiu no colo da mulher lá. Daí ele pediu perdão, perdão. O senhor falou, não, mas o senhor falou que vinha. O senhor falou que vinha. Eis aqui estou. Aí, ó. Eis aqui estou. Ela não está nem aí dando bola para você não, viu? Hoje ela está de... Você sabe o que acontece? Não, eu não sei o que acontece não, senhora. Não é isso. Só sei escrever. Escrever. Cadê a menina Samara? Não, chegou do acampamento aí. Eita! Desagou lá. Eu esqueci tudo na minha casa. Vai de boa cabeça. Tudo bem. Grande não, um pouco de mestre sim. Tem conseguido preencher as folhas direitinho. Tá tranquilo. O Abel mandou para as lições para vocês ou não? Ainda não, Abel. Não, só umas lições para nós. Oi? Otávio. Ah, tá. Foi. É? E aí acho que hoje... Oi? Não, ele mandou para mim, eu tenho que passar para ele. Isto. Aí tem que ver, porque eu pedi para passar para vocês. Eu mandei a lição 6 já hoje de manhã para eles, né? Aí pede só para eles passar. Eu acho que ele deve fazer a aula agora de tarde. Bom, meu amado, como é que tava lá? Acredito. Pegou tua folha, não? Senhor? Perdão, não entendi. Ano que vem é devido nos Jovens 2? Acho que não, viu? Acho que não. Acho que... É? Se é o que o Papai do Céu quer, amém, né? Eu tenho paixão, né? Mas depende dele lá em cima, né? Eu sei escrever. Hã? Tá fazendo poema? Parabéns. Obrigada, pastor. Parabéns mesmo, viu? Muito bom. Viu? Aí, ó. Sempre quando tu tem alguma coisa para fazer e você tremer, a senhora tremer, é sinal que tá dependendo dele. Porque se não tremer mais, é melhor não subir. Deus abençoe. Fale. Escrevi o versículo agora. Eu não vi, mas tudo bem, né? Tô brincando. Não, a senhora é suspeita, né? Ah. Aí, ó. Vou entregar para ele. Eu conheço meu eleitorado. Amém. Ouvi falar muito bem hoje de manhã do senhor, seu Nunes. Ouvi falar muito bem do senhor hoje de manhã. As orelhas tá aqui. Gideão, etc e tal.
Você desligou de cá ou não? Deixa eu ver aqui. Vou deixar os dois com 22, então vamos. Se a sala estiver muito cheia, provavelmente vai ficar quente, daí você pode abaixar para 21. Vou deixar aqui, daí depois o senhor passa aí e começa, tá? Por gentileza. Sim. Acho que o meu nome tá nela. Isto. Hã? Tá bom assim. Senão vai ficar bastante frio aqui. Bom, capitão? Bem. Recebeu lá? Recebeu? A de hoje de manhã, a número 6, eu já mandei também. Tá? Não, a 6 ainda vai, essa lição. Mas a 5 eu mandei depois, tá bom? Bom? Hã? Vai demorar muito. Vai. Bom, capitão. Isto. Está aqui, ó, visto. Seu dono está entregando. Eu mandei a 5 depois da 6, né? A 6 primeiro, né? Isso tem que cuidar para não confundir lá. Tem aula 5 aí? Oi? A aula 5 tá aí? Nada. Uma só? Não sei se você já comentou também na aula, mas falou alguma coisa sobre a autoria da carta de vocês. Já. Já? Uhum. Eu dei as iniciais do autor. É sério? Eu dei as iniciais do autor. Não sei. Não sei, não. Eu dei as iniciais. ES. Espírito Santo. Então, você sabe tudo. Não tem autoria, não. Não, eu sei. Não tem. Mas não é. É do Espírito Santo e ponto final, né? Porque tendência para Apolo, a mais tendenciosa seria Apolo, mas tem defensores que falam de Paulo, tem pessoas que falam de Lucas, mas Lucas já é descartado porque ele não era judeu, ele chama de irmãos. Claro que pode ser da linha religiosa, da linha de fé, tá? Pela sabedoria de Lucas em relação à conversão genuína, a forma como ele escreve o Evangelho de Lucas, como ele escreve Atos dos Apóstolos, tem essa possibilidade, mas o lema da NIB é: se a Bíblia não fala com certeza, eu não posso afirmar com clareza. Então, Os teólogos não entram em consenso porque eles descartam nota tipo Mateus, Marcos, Lucas, escrevem e isto. se compara entre eles. Exato. Então eu falo pela profundidade, pela sabedoria com a qual é descrito. Então, tendência Apolo, né? Tendência Paulo, tendência a Gamaliel e tendência a Lucas. Mas como não existe tira para todo lado, então a gente senta não é do Espírito Santo e ponto final. Pelo menos tem a inspiração. Com certeza. Por isso que eu não falei. Isso. Quando aconteceu a reforma, alguns colegas de Lutero pediram para excluir, porque não tem autoria. Mas Lutero bateu, falou assim, não, ele é digno porque é a inspiração do Espírito Santo e vão manter, né? E conseguiu manter. Seria uma perda muito grande, viu? Das melhores cartas. Verdade. Ô, seu Abel. Tudo bem com o senhor? Amém. Melhorados. Os dois, família. Amém. Podemos orar? Vamos. Senhor, muito obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado.
pela tua provisão, pelo teu livramento. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, esse manancial que é inesgotável, imensurável, mais alto, mais profundo, mais largo, mais amplo, mais comprido do que a gente pode imaginar. Espírito Santo nos capacita pelo teu fluir a cavarmos, a garimparmos, a irmos cada vez mais fundo para procurarmos esse alimento, estas joias preciosas que nos mantêm ativos na tua causa e no teu caminho. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo, nesta noite. Prepara-nos para que tenhamos um coração aprendível, ensinável àquilo que tu queres que nós saibamos. Revela a nós, Espírito Santo, aquilo que tu queres que nós guardemos, e ensina-nos, e capacita-nos, e estimula-nos a obedecer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Ministra em cada sala onde a tua palavra aqui na NIB for pregada, onde for ensinada, e também nesta cidade, em cada lugar onde a tua palavra estiver sendo pregada, que por teu exercício, por teu poder, pelo teu fluir, haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e vidas estejam sendo resgatadas do inferno para a vida eterna, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aula 6, última aula, terminou muito rápido, né? Infelizmente a gente só arranhou a superfície de Hebreus, porque a gente não pode gastar mais tempo nisso. Mas chegamos à sexta aula. Semana que vem, no domingo que vem, só o teste, só a avaliação. Quem não leu Hebreus, ainda são só 13 capítulos, termina Hebreus, vale 30 pontos. E os versículos decorados você compartilha com alguém aí, tá? Valem 10 pontos. Então os trabalhos, as tarefas, 40 pontos, e a avaliação vale 60, são 15 questões. Tá bem? Beleza? Durante o percurso da apresentação das aulas, várias vezes eu frisei alguns itens, algumas observações, algumas palavras, algumas frases, alguns slides, dizendo, olha, toma cuidado, vai cair na prova. Tem 2 ou 3 ou 4 questões na aula de hoje. Tá bem? Beleza? Para começarmos, o tema, Jesus Cristo é melhor, da carta de Hebreus de ponta a ponta. Se na prova aparecer Jesus Cristo é superior, vale também, porque é a mesma coisa, Jesus Cristo é superior e melhor, mais completo ainda, tá? Jesus Cristo é superior e melhor. Na lição de hoje, especificamente sobre os heróis da fé, a fé e a esperança geram o quê? Obediência. Em alguns textos, por exemplo, 1 Samuel 15, 22, um texto que a gente já conhece, é bem conhecido nosso. É um texto que Samuel fala para Saul o quê? Qual é a linha básica do pensamento dele lá? Quem me ajuda? Saul, tem Deus. Samuel fala para Saul. Excelente, muito obrigado. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Deus ama muito mais a obediência do que os sacrifícios. Então, para que eu entre, para que eu adentre naquele véu rasgado, Deus está mais preocupado com a minha doação do que com aquilo que eu faço, com aquilo que eu posso sacrificar. Deus está muito mais interessado naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu disponho a fazer, do que o sacrifício, do que a minha oferta, do que quanto eu tenho no bolso. E muitas vezes nós temos que esquecer um pouco do quanto eu tenho no bolso para olhar, para ver o que tem no altar. O que é que eu coloquei no altar? O que é que eu dispus no altar para o Senhor me usar, para o Senhor usar? Tá certo? Temos aqui então 5 passagens, né? 4 passagens, aliás. Todas as 4 têm a mesma linha de ação. É muito mais importante obedecer do que sacrificar. Deus está mais interessado em obediência do que sacrifício. Então, a minha pergunta é, o que Deus exige de nós? Obediência. Obediência. Da primeira página da Bíblia até o final, a última palavra da Bíblia, ora vem Senhor Jesus, o anseio do apóstolo João, já no final da sua vida, eu preciso obedecer. Quem estava na mensagem no culto de agora, 17 horas? Qual foi a linha básica? Obediência. Obediência.
Como é que eu cresço? Como é que eu exerço o crescimento espiritual? Salvação é pela graça, pela fé, pela graça. Mas o crescimento espiritual é por iniciativa minha. É a minha pegada, é a minha disposição, é quanto eu disponho de mim sobre o altar do Senhor que vai gerar crescimento. Tá certo? E é interessante notar que, em relação à obediência, Jesus Cristo jamais hesitou em obedecer ao Pai. A aula passada nós perguntamos sobre isso para vocês. Jesus Cristo obedeceu em tudo, sim ou não? Certo ou errado? Sim ou não? Sim. Inclusive eu usei o exemplo na sala de aula, da manhã e à noite. Se você vai disciplinar o teu filho, se você já disciplinou o teu filho, adolescente, pré-adolescente, ou então já mesmo pré-juventude, e ele vai ficar na tua frente e vai ficar pulandinho e falar assim: por favor, papai, me perdoa, eu prometo nunca mais fazer isso. Eu vou ser obediente. Eu prometo não mais fazer esse erro. E muitas vezes, na nossa humanidade, no nosso coração muito mole, se ele continuasse insistindo mais um minuto, a gente cederia e não aplicaria a disciplina. E a pergunta que eu fiz na aula passada para vocês é: imagina se Jesus Cristo tivesse dito isso para o Pai. Pai, me perdoa se eu estou querendo desistir, mas eu prometo nunca desobedecer mais, me livra da cruz. Aonde é que nós estaríamos? No inferno. No inferno. Literalmente no inferno. Sem eira, nem beira, sem propósito, sem esperança, sem interesse algum. Olha para frente, vai olhando para frente, mas não tem nada a não ser parede, a não ser beco sem saída. Você já conseguiu imaginar que tipo de vida seria essa sem Jesus Cristo? Como diz Paulo, seríamos os piores seres da humanidade nesse mundo, sem esperança e sem Deus no mundo, tá? Jesus Cristo foi obediente até o último instante, mesmo sabendo que essa obediência não iria absolvê-lo da cruz. Alexandre, eu acho que você diminui um pouco o ar-condicionado, está bastante quente, né? Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa. Sim? Tá bem? Um alto sacrifício praticado pelo próprio Deus, que é irrevogável. Hebreus 7, do capítulo 7 até o 10, versículo 18, ele fala do maior, do mais perfeito, do único sacrifício de Jesus Cristo, tá? Ele enfatiza, ele estimula, por isso que a gente foi tão repetitivo tantas vezes. Agora, esse alto sacrifício, esse maior e mais perfeito e único sacrifício irrevogável de Deus por Cristo lá na cruz, é uma declaração destruidora para o judeu. Para o judeu isso era uma coisa avassaladora. Por quê? Porque foram séculos e séculos seguidos de observância da lei. O que a lei dizia? Sacrifício. Tantos animais por dia, tantos animais por mês, tantos animais por ano. São milhares de animais sendo carneados, sacrificados, e o sangue aspergido. E agora de repente chega uma época em que um grupo de pessoas fala assim: não, os sacrifícios pararam, cessam, acabou. Quem tem Jesus Cristo não precisa mais repetir o sacrifício, porque o sacrifício baseado na lei era apenas homem externo e não o interior. O interior somente é tratado pelo sacrifício de Jesus Cristo. E aí, no dia do sacrifício de Jesus Cristo, da cruz, do Calvário, a agonia do universo inteiro, a escuridão, as trevas, os trovões, os relâmpagos, aquele caos todo, e de repente vem a resposta do Pai, rasgando o véu de alto a baixo. E a pergunta que eu fiz na aula passada para vocês aqui na sala de aula, de manhã e à noite é: se você fosse um judeu nato, ferrenho, judeu observador da lei em todos os sentidos, judeu que tivesse cedido já animais para toda a família durante várias décadas, várias gerações do teu bisavô, tataravô e tudo mais. De repente você, esse judeu, está diante do templo, dentro do templo lá em Jerusalém, e vê aquele véu rasgado. Pergunto para vocês, entraria? Ele não entraria. Você entraria se fosse judeu? Não mesmo. O que você faria? Teria medo. Vazava, sumia, porque aquilo era uma das maiores ameaças, ser desintegrado pelo brilho, pela presença da glória de Deus, por causa da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Então, para o judeu, isso era uma declaração destruidora, aterradora. Jesus Cristo cobre todo e qualquer sacrifício possível mencionado pela lei? Sim.
E a parte mais sagrada, mais misteriosa, a do Santo dos Santos, agora estava escancarado diante deles. E tem mais. Dali para frente vem um convite insistente. Entrem, por favor, sejam bem-vindos. Entrem para o Santo dos Santos. Tenham acesso livre. Vocês são bem-vindos. O judeu fala assim: aqui ó que eu vou entrar. É entendível? Em certo sentido, é. Mas aquele Santo dos Santos escancarado para eles realmente era como se fosse uma ameaça de morte, uma proposta de morte. Tá certo? E a exortação do capítulo 10 até o 18 é o convite para entrar. Desculpa, é a propaganda de que o véu foi rasgado. Do versículo 19 ao 23 é o convite para entrar, o chamado de entrar, até o capítulo 13, versículo 25. É o convite para o judeu, mesmo sendo mais fanático, não renunciar ao convite. E ele chega insistindo: por favor entrem, por favor acessem, venham com confiança, entremos com confiança, acheguemos-nos com fé, com graça, diante do trono do Senhor. E aí ele sai do convite insistente, volta depois no capítulo 12, para a famosa galeria da fé. Os heróis da fé. Homens dos quais, como diz Hebreus 11, 13... o mundo não era digno, tá certo? E eles viveram na vida na terra sem terem obtido as promessas, porém vendo-as de longe, eles fizeram o quê? Creram. Cria uma outra palavra aqui rapidinho, substitui se creram. Aceitar. Que foi usado pelo pastor aqui no culto. Obedeceram. Eles olharam de longe, eles receberam a promessa, eles abraçaram aquilo e obedeceram. Deus mesmo relata, e olha aqui ó, cuidado aqui, hein? Ó, estou tocando aqui. Deus mesmo relata que esses homens e mulheres, a linha deles são mais de 20, eu destaquei 2 aqui hoje, para a nossa aula, 2, apenas 2, tá? Esses homens e mulheres, e Deus mesmo, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Santíssimo Deus, dá a eles um memorial, ou uma lápide para sempre, relatada na palavra sagrada. Lembra o que Jesus Cristo disse? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra nunca, jamais passará. E essa é a lápide. O que é lápide? É o que está no túmulo. Que fica no túmulo. Geralmente coloca ali um mármore e coloca lá o nome da pessoa e o período de vida dela. Certo? Deus mesmo colocou uma lápide para esses homens heróis da fé. São mais de 20, como eu falei, relatados lá em Hebreus 11. Eu citei 2. Essa lápide é um memorial. E aí eu pergunto, se Deus falasse do Alexandre, do seu Joseir, do menino aqui, né? Da dona Lore, do seu Nunes, do capitão, do vovô, do Abel, enfim. O que ele diria? A mesma coisa, agora não, né? O que Deus diria? Elisângela, leia Lucas 10, 20, por favor. Abra sua Bíblia, por gentileza, 10, 20. Lucas, capítulo 10, versículo 20. É isso que Deus diria para nós hoje. Para eles, Ele colocou um memorial eterno. Está na palavra, está relatado lá, Hebreus 11. Fala de cada um deles. Claro que fala de uma forma extremamente resumida, mas fala de uma forma contundente. A lápide do memorial eterno. Agora para nós. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então não está na lápide. Está vendo? Qual é o meu orgulho, a minha garantia? O meu nome está escrito lá no céu. Capitão, o senhor comete algum pecado de vez em quando, algum deslizezinho, ou é 100% santo? É? Mas como? Teu nome está lá no céu? Mas enquanto tiver essa morada aqui, volta e meia, essa carne, às vezes é capitão invasão, cara. Sim, mas aí eu te pergunto, o teu nome está lá no céu, escrito no céu? Sim ou não? Sim. E quando comete o pecado, Deus vai lá e apaga o teu nome?
ou não? Tem uma música bem antiga que diz: no céu não entra pecado. Hã? Daí depois, quando o capitão se arrepende, Deus vai lá e escreve de novo. Se fosse o nome do Neri, já estava apagado, já estava furado aquela folha umas 3 ou 4 folhas depois, né? Tá ligado naquela época que você usava aquela borracha e não apagava a tinta, dava uma lambidinha, daí rasgava a folha? Você tem o Rorex. Hoje tem. Aí, ó. Né? Deus não apaga nunca. O nosso orgulho está aqui, ó. Lucas 10, 20. Não se orgulhe, seus demônios. Chega diante de uma pessoa endemoniada, aquela pessoa fazendo. E você fala: em nome de Jesus, sai. Ela aquieta. Pronto. Aí você chega em casa e fala assim: mulher, os demônios se sujeitaram. A Bíblia diz claro: não se orgulhem disso. Tenham orgulho, porque o nome de vocês está escrito lá no céu. Esse é o nosso orgulho, essa é a nossa lápide, esse é o nosso memorial. Alguns destaques de Hebreus 11. Abraão, classificado como pai da fé, de quem os hebreus todos se diziam herdeiros, filhos, descendentes. Foi o que Deus falou para ele, né? Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, seria hoje Iraque, próximo da capital Bagdá, naquela região lá. Ali bem próximo, na terra de Ur dos Caldeus. E ele está lá, no meio da imoralidade, no meio da promiscuidade, no meio da idolatria, no meio do engano, no meio da poligamia, no meio de tudo que era ruim. E de repente Deus chega até Abraão e pesca, no meio daquele povo do povo dos caldeus, e pesca Abraão e a esposa. Fala assim: levanta e faz o quê? Vai. Levanta, te põe em pé e vai. Pega a tua sacola, pega a mochila, pega a mala, chamada Ló, né? E vai embora. O que Abraão fala? Nada. E vai. Simplesmente obedece. Certo? O pai da fé, escolhido por Deus para ser o portador da semente divina, vinha por Abraão, a promessa para ele. Claro que isso já vinha lá de Sete, o outro filho de Adão e Eva. Depois de Sete veio Sem, né, filho de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os semitas dão origem aos hebreus, aos judeus. De Sem vai para frente, daí vem Abraão. Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, depois de Jacó vem Levi, depois de Levi vem Moisés, depois de Moisés vem um catatal de gente, até redundar em José e Maria. Gerado por Maria nasce Jesus Cristo. Começa onde? Com Abraão. E aí nós entendemos a razão do porquê Abraão olhou lá para frente, olhou para hoje, olhou para o dia da crucificação de Jesus Cristo e falou assim: eu vou, porque vale a pena. Ele simplesmente não hesitou, ele simplesmente obedeceu e peregrinou em terra alheia, aguardando a cidade com fundamentos mais sólidos. A cidade, como ele mesmo diz, que o próprio Deus construiu. É isso que estava na mente de Abraão. Agora, de Abraão, 3 características. Os 3 Is, que são de prova de vocês. Inteiramente, incondicionalmente e imediatamente. Primeiro lugar, inteiramente. Deus chama e ele obedece. Ele não questiona se era bom, se era promissor, se era lucrativo, ou quais outras vantagens Abraão poderia ter. Tipo assim: ô Deus, quantos que vai sobrar para mim? Quanto vai cair na minha conta? Qual é o depósito a meu favor? Deus devia ter dito para ele: nada, não tem nada, é só você ir. Tá certo? Então ele não questiona se era bom, se era ruim. Ele simplesmente levanta e vai. Mergulhou de cabeça. Ele não hesitou. Quantos anos Abraão tinha? 75. Quantos anos Sara tinha? 65. E Deus diz mais para ele, a história que vocês já conhecem. Pescou Abraão e Sara e disse para eles, no coração deles, no ouvido deles, lá no íntimo: eu quero começar uma nação com vocês dois. Nunes, me perdoa, quantos anos? Tenho 57. Tá novo. Quantos anos? 65. Tá na idade da Sara. Pega 10 anos a mais, põe em Abraão. Deus diz: vovô, quantos anos tem?
Quantos anos? 64. Olha. 71. 73. Olha só. Está envelhecendo. Preste bem atenção. Deus chama e diz: eu quero começar uma família, uma nova nação com vocês. O que vocês diriam? Ô Deus, já foi. Já. Não tem mais. A ereção já foi. A libido já foi. E não tem mais. Falaram isso para ele? Pelo menos a Bíblia não relata. E se a Bíblia não diz, é porque não deve ter relatado. Agora, levantam e vão, crendo que Deus, que o havia pescado no meio daquela multidão, iria cumprir a palavra que ele disse para eles. Quantos anos Abraão esperou para o nascimento de Isaac? 25 anos. 25 anos de espera. Já era velho. 25 anos depois, com 100 anos, nasce o bebê. E aí ele põe o nome de Isaac, significa sorriso. Mas também sorriso de orelha a orelha, né? Com essa idade ter um filho, tem mais do que rir mesmo, né? E naquela época não tinha mamadeira, não tinha biquinho, só o purungo, né? Que ele tinha que jogar o leite. Mas Sara deu de mamar para ele. Uma véia de 90 anos de idade dando de mamar. Não é incrível, é crível. É crível, eu entendo a expressão. Deus é criativo. Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Então, inteiramente, ele mergulhou de cabeça, não perguntou quanto sobraria, e nós chamamos isso de fé. Ele simplesmente creu. Por isso Hebreus 11:1 diz: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que ainda não se veem. Apenas sabemos que elas estão lá. Eu não consigo vê-las, mas eu consigo senti-las. Eu não consigo vê-las com os meus olhos físicos, elas aí estão adiante da minha visão, mas eu sinto no meu coração que elas estão lá reservadas para mim. Abraão, se apoiou na palavra de Deus, mesmo passando por esse mundo como peregrino. Ele sai da sua terra sem saber para onde vai. Abraão, você e Sara, pegam as coisas de vocês e saiam. Senhor, para onde? Não tem para onde, simplesmente vai. Pergunto para vocês. Claro que no exército, às vezes a gente tem uma experiência dessa, né? A gente é mandado para um lugar, mas você já sabe para onde é que vai. Mas imagina, você pegar a esposa, chega para a esposa e fala assim: Deus me chamou para sair daqui. Para onde é que a gente vai? Não sei. Vamos? O que a esposa vai dizer? Está maluco. Se doidou, homem. Se endoidou, né? Aí eu pergunto para vocês, não parece uma decisão absurda? Imprudente? Jesus Cristo não falou assim: para aquele que tem um projeto para fazer, tem que sentar e calcular para ver se vai ter finança para isso, vai ter gente para isso, para executar e tudo mais? Sim, mas com Abraão foi diferente. Deus falou assim: levanta e vai. Ele levantou e foi, sem saber para onde ele iria. Abraão, simplesmente vai. Simplesmente vá, e no percurso do caminho eu te mostro para onde ir. Faz um parênteses aqui. Hebreus 12:1 e 2 diz lá, vamos discutir logo em seguida isso: nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos-nos de todo o pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Meus amados, a minha pergunta para vocês é a seguinte, para nós hoje é: qual foi o último marco que você colocou na sua vida? Esses antigos, quando tinham uma revelação, uma coisa assim, a presença claríssima de Deus. Geralmente a Bíblia diz: então ele ergueu uma pedra, jogou azeite sobre aquela pedra e transformou aquela pedra num memorial.
se ele fosse para frente, tivesse que enfrentar uma luta, e essa luta fosse assim, muito ferrenha, muito árdua, muito dura, ele poderia até recuar. Não recuar até lá atrás, na terra dele, onde é que ele tinha saído. Não, recuar 2 ou 3 passos, 2 ou 3 dias, até esse memorial. Porque ele olhava para esse memorial, para aquela pedra e dizia, até aqui Deus me ajudou. Como é que é o nome disso hoje? Até aqui Deus nos ajudou. Ebenezer. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A minha pergunta para ti é, qual foi o último Ebenezer na tua vida? Qual foi o último marco que você ergueu? Você foi até lá, você venceu o inimigo, você ergueu uma pedra, jogou azeite em cima daquilo lá, figuradamente falando, fazendo, isso daqui vai ser o meu memorial. Até aqui eu vou recuar, posso até recuar até aqui, mas daqui para frente vai ser um impulso para vencer a próxima batalha, e a próxima, até chegar no objetivo. Para Abraão, Deus o chamou, e pronto. Segundo incondicionalmente. Apesar da idade dele e da esposa, ele simplesmente foi, levantou e obedeceu, vivendo e morrendo na certeza de uma glória futura. Na mente de Abraão e de Sara até que sim, tanto é que ela insiste, já que o filho estava demorando a vir, o descendente estava demorando a vir, ela oferece, ela literalmente empurra Agar, a serva, para o colo de Abraão. E claro, Abraão aceita, acaba pecando também. Mas na mente deles não havia dúvidas quanto a essa glória futura. Eles simplesmente teriam que obedecer. Andaram como peregrinos e nunca, em momento algum, quiseram voltar atrás para o lugar de onde eles haviam saído. Por exemplo, a escolha da esposa de Isaac. Quando Deus chega para o tempo de Isaac, o descendente, casar, ele chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, vai para o meio dos teus parentes e escolhe uma esposa para teu filho Isaac. Deus fala para Abraão, não fala para alguém ir, não, Deus fala para Abraão, vai entre a tua parentela e escolhe alguém. O que Abraão faz? Beleza, ótimo, faz muitos anos que eu quero ver aquela parentada toda. Vai ser uma festa, vai ser, uma festa, um reencontro da família. Vai ser um churrasco, costelão de fogo de chão. Vai ter vinho, vai ter pão feito lá no forno. Vai ter linguicinha, vai ter um monte de coisa boa. Eu tenho saudade daquela minha família, sim ou não? Não. Tanto é que Abraão fala assim, eu não vou. Ele mandou certo. Porque se eu for, vai que eu gosto daquilo lá. Vai que eu tenha algum tipo de saudade, então melhor eu nem ir. Então ele chama o servo Eliezer ou Eleazar e diz, Eleazar, vai lá, faz um juramento para mim e vai lá no meio dos meus parentes e escolhe uma esposa para o meu filho. E o juramento era uma coisa muito séria. Quem fizer Patriarcas vai estar vendo isso com o pastor Eduardo. Tá certo? Enquanto Abraão era obediente à palavra de Deus, ao chamado de Deus, Ló apenas o acompanhava. Ló era aquela mala que Abraão tirou lá junto, levou junto consigo, desde Ur dos Caldeus. Podia ter ficado lá, porque o homem só incomodou. Ló não tinha opinião própria. Ló era seguidor de homens. Ló era alguém apaixonado pelo mundo. Ló era exemplo de muitos de nós. Enquanto eu achar que eu tenho alguma herança, alguma coisa a ver com esse mundo ainda, eu serei como Ló, pronto para voltar atrás. E nós já insistentemente falamos, nós não entendemos como pode alguém que um dia experimentou a graça e pode voltar as costas para o amor de Deus e voltar-se para o mundo. Como Pedro disse, o cão volta a comer o próprio vômito. É pesado. Ló era assim. Todos esses heróis foram obedientes. Ló não. Na primeira oportunidade que ele teve, ele escolheu as campinas do Jordão, cidade de Sodoma e Gomorra, onde existia a imoralidade. Voltou da onde ele tinha saudade. Todos esses heróis da fé foram peregrinos. Hebreus 11:13 diz que não haviam tomado posse da terra prometida ainda. Morreram sem terem visto a promessa realizada. Hebreus 11:16. Abre lá sua Bíblia, por favor. Hebreus 11, versículo 16. Diz lá: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. E lhes preparou uma nova cidade.
próximo e o terceiro, imediatamente. Quantas vezes quando Deus me chama para fazer alguma coisa, eu coloco os meus planos diante de Deus, antes dos planos dele? Quanto vai sobrar? Quantas vezes eu calculo os resultados antes? Quantas vezes eu procrastino em obedecer? Tipo assim, se for promissor para mim, eu vou tentar obedecer, eu vou fazer um esforçozinho, eu vou dar o primeiro passo, mas se eu tiver alguma insegurança, eu volto para trás. E não é esse tipo de fé que Deus pede. Como Abraão conseguiu ser tão obediente? Confiou em Deus e no que ele prometeu. Não questionou, não pediu mais tempo, mas obedeceu, sendo exemplo de obediência. Um dia, eu quero sentar junto com Abraão, diante daquele monitor, 150 por 3, né? Falei, Abraão, agora vamos ter uma conversa nós dois. Por favor, mata a minha curiosidade. Naquele dia que Deus pediu que tu sacrificasses Isaac, a promessa que ele te deu, o que vocês dois, Abraão e Isaac, o que vocês dois conversaram naquela manhã, da barraca até o alto do Monte Moriá? O que vocês dois conversaram? O que você falou para Isaac, para o teu filho? A Bíblia não relata. Abraão, quanto você chorou? Porque eu imagino ele como pai olhando para aquele filho, o tesouro dele, um valor inestimável, imensurável, que ele havia recebido como promessa de Deus com 100 anos de idade. Agora já passando dos 100, Deus pede que ele o sacrifique. O que vocês conversaram? Diz aí, Abraão. E eu imagino a dor que esse homem deve ter sentido nesse trajeto, nessas horas de andado de caminho. Mas o que a Bíblia diz, ele simplesmente levantou-se e foi sem saber para onde ia, tá? E aí depois de 25 anos de espera, nasce Isaac e depois Deus pede que sacrifique Isaac. O que Abraão faz? Obedece. Abraão obedece. Sacrifica Isaac, ele vai. Como vai? Eu só consigo imaginar. Na minha humanidade, na minha pequenez de fé, eu só consigo imaginar aquele coração de Abraão. Não tinha mais lágrima, porque já tinha chorado todas. Mas uma esperança, como diz a Bíblia, que Deus iria ressuscitá-lo. Essa era a esperança dele. E ele vai em fé e obedece. Por isso que a Bíblia diz que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Quando as coisas pareciam impossíveis para Abraão, ele ainda assim confiou, não olhando para si próprio, mas olhando para Deus, de que Deus poderia fazer aquilo que ele dissera que faria. E ele foi e obedeceu. O segundo nome da nossa lista, Moisés. Vem o período depois de Abraão, daí vem Isaac, daí vem Jacó, daí vem os filhos de Jacó, e aí a piazada vem de José para o Egito. Claro que isso era uma promessa, e Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com José, e Deus era com José. Essa palavra é Berseba, a presença de Deus, a prosperidade de Deus junto contigo. Por isso, naquele marco, naquela pedra, naquele sinal que você deixou do último encontro verdadeiro, da tua última vitória sobre o inimigo, verdadeiro, contundente, foi Berseba, porque tu não venceu sozinho, porque Deus estava contigo. A tua vitória é graças à presença de Deus ao teu lado. E quando diz lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 47 em diante, 48 até os 50, e José prosperou porque Deus era com ele, traduz-se por Berseba, a presença de Deus, a prosperidade de Deus junto com o ser humano. Agora, depois, morre José, e os hebreus são escravizados pelo Egito. Faraó Ramsés o Grande acaba falecendo e o filho Ramsés II assume o poder. Ele cresceu com um menino chamado Moisés. Ambos cresceram juntos. Tiveram quase a mesma idade. E aí diz lá em Êxodo capítulo 2: e eis que de um varão da tribo de Levi chamado
chamado Amram, cuja esposa era Joquebede, não sei se era nome de gente, mas o nome da esposa era esse, né? Joquebede gerou um piazito, e o nome desse piazito deram-lhe o nome de Moisés, quer dizer, ele não deram nome nenhum, né? Mas o menino tinha alguma coisa diferente, e a mãe Joquebede olhou para aquela criança e falou assim: esse menino é promessa de Deus, alguma coisa exorbitantemente gigantesca vai acontecer através desse garoto. E a ordem do faraó Ramsés II era de que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Nasce, a parteira tira o menino da mãe, vendo que é menino, pega pela perninha, bate contra a parede e joga o cadáver no rio Nilo. Essa era a tarefa. E as parteiras desobedeceram ao faraó. As parteiras não cumpriram o que o faraó tinha dito. Porque elas disseram, quando nós chegamos lá para tirar a criança, as mulheres hebraicas são muito fortes, elas já pariram. Então nós não temos acesso à criança. E a Bíblia diz que elas eram temerosas a Deus. Até nisso Deus age. E aí, ela olha, a mãe olha e coloca o garoto num cesto. Na verdade não era um cesto, coisíssima nenhuma. Era a concha da mão de Deus. Deus estendeu a mão e falou assim: coloca o menino aqui porque ele está nos meus planos. E Deus o leva para o rio Nilo. A cesta ficou boiando lá no rio Nilo, e a irmã Miriam ficou no meio da moita para ver da onde sairia o primeiro crocodilo, para abocanhar a cesta, o garoto, e terminar com a história. E a filha do faraó rebelde costumava tomar seu banho, e aí ela ouve o choro da criança, mandou as servas recolherem essa criança para ver o que era, trouxeram a ela a cesta, e ela olha para o garoto, vê que é um garoto hebreu, e ela faz o quê? Ela o adota como seu filho. Pergunto para vocês, essa mulher tem bom coração, né? Tem nada. Tem nada. Tem nada. É criatividade de quem? De Deus. Tá? O decreto do faraó é eliminar os bebês hebreus, os meninos hebreus, tá? Um ideal diabólico para tentar impedir a vinda da semente divina, profetizada por Deus desde Gênesis capítulo 3. É a mesma coisa que fez Herodes na época do nascimento de Jesus Cristo. Eliminar os meninos nessa faixa etária. Todos, quantos? Centenas, milhares foram eliminados. E para o soldado romano isso era uma festa. Extremamente brutais. Pegavam crianças, meninos até 3, 4 anos de idade, subiam no primeiro andar, no primeiro telhado, e pegavam os meninos, um pegava pelos braços, outro pelas pernas, e faziam 1, 2, 3 e jogavam o menino. E lá embaixo, os soldados romanos pegavam com a lança, para ver quem conseguia estocar o menino numa estacada só. Diversão para eles. É a mesma coisa aqui. Agora, o faraó lança o problema de matar os bebês meninos dos hebreus. Ele lança essa maldição sobre o próprio povo. Por quê? Porque logo depois, quando Moisés sai do Egito, foge, depois de 40 anos, ele volta e diz: solta o meu povo, porque nós precisamos ir oferecer sacrifício ao nosso Deus. E o faraó se nega. E aí vem pragas, quantas? Qual foi a 10ª praga? A morte dos meninos primogênitos egípcios. Foi maldade de Deus? Não, foi maldição que o próprio faraó lançou sobre o próprio povo. Inclusive, o filho mais velho dele morreu. Agora, me responde aí, rapidinho. Aonde egípcio nenhum procuraria um menino hebraico? No palácio. E aí eu pergunto: Deus é criativo? Deus é criativo? Deus é muito criativo. Como escapar desse extermínio? De que forma? De que maneira? A filha do faraó adota a criança e leva aquele menino hebraico para o palácio. Era o único lugar onde egípcio nenhum podia entrar para pesquisar se tinha um menino hebraico. Era inconcebível essa ideia. Jamais ninguém pensou sobre isso. Como escapar do extermínio? Pergunto para vocês: isso daqui tem na tua casa?
sinal visível da presença de Deus? Não o sangue, não os umbrais da porta pintados, isso já foi. Mas o sinal do sacrifício na tua vida? Eu estou com uma dor de cabeça. Já tomei 2, 3, 5 tipos de remédio e nada de adiantar. Agora é só Jesus. Não tem alguma coisa fora de ordem aqui? Acho que primeiro é Jesus. Oração em primeiro lugar. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, oração. Terceira coisa, oração. Quinta coisa, oração. Senhor, me ajuda. Eu não lembro de ter feito nada que me causasse essa dor de cabeça, essa febre. Então me mostra o que está errado. E aí de repente, vai para um remédio. Último recurso. Não a primeira atitude. Senhor, eu consagro esse remédio a Ti. Usa esse remédio na minha vida, no meu corpo. Para tirar essa febre, para tirar essa dor de cabeça, para afastar isso de mim. E eu posso ser sincero com vocês, isso funciona. Tem o sangue do Cordeiro na minha porta? A princesa recebe a cesta, adota o menino. E como a princesa não tinha leite, como eu falei, não tinha mamadeira, nem biquinho de mamadeira, só o purungo lá para dar com a colher e não era suficiente. Então a princesa não tinha leite para dar, não tinha seio para ela dar e mamar. O que ela faz? Contrata uma ama de leite e passa essa criança para essa ama de leite. Quem é essa ama de leite? A própria mãe do menino, Joquebede. E melhor ainda, a filha do faraó pagou por esse serviço. Deus é criativo. Deus é Deus. Meus amados, Deus é Deus. Deus nos surpreende sempre. A cada passo que eu der, Deus tem uma surpresa milagrosa, estonteantemente grande para mim. E Ele não se cansa nunca de nos surpreender. Cada dia nos surpreende de novo. Ela pagaria pelo serviço. O que diz Efésios 3:20? Deus é poderoso para nos dar muito, muito, muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É esse Deus que nós amamos. E aí eu vou duvidar que Ele vai tirar uma dor de cabeçazinha de mim, uma febrezinha de mim? Moisés recebeu uma das melhores educações que o mundo tinha. A melhor educação que o mundo tinha naquela época. E aí no palácio, quantos anos ele passou lá? 40 anos. Lá no palácio, recebendo a melhor educação do mundo hoje, Estados Unidos, Harvard, né? Melhor educação do mundo. Universidade de Yale, uma das melhores do mundo, em todos os sentidos, em qualquer área. Pode ter algumas coisas assim meio, né, fora do nexo bíblico, mas em termos de cultura, a influência, o nome é mundialmente conhecido. Moisés estudou lá. E passou 40 anos para aprender a ser alguém. Estou te pagando professores particulares para você ser alguém na vida. Aprenda a ser alguém na vida. Depois ele mata o egípcio e foge. Por que ele foge? Mas por que ele foge? Ele não era palaciano? Mas um hebreu não podia matar um egípcio. Tá aí, ó. Porque Hebreu. Ele sabia que ele era hebreu. E por isso que ele foge. Porque se ele ficasse, ele seria morto. O que o povo hebreu era? Escravo. E Moisés, naqueles 3 anos, talvez 2 anos e 8 meses, 3 anos e 2 meses, enquanto a mamãe o amamentou, até que a filha do faraó exigiu de volta, naquele tempo que a filha do faraó falou assim, pega e cria essa criança para mim, depois você me devolve. Nesse tempo, a mãe só pegava e amamentava a criança de bico? Não. Sem nada para falar? Não. Sim ou não? Claro que não. A mãe e o pai eram da tribo de Levi. E ele sabia que ele era levita. E ele sabia que sobre ele pesava um sacerdócio. Qual é o papel do sacerdote? É reunir aqui e apresentar para Deus. E ele desenvolveu esse sacerdócio dele durante os outros 80 anos.
40 anos no palácio, depois 80 anos. 40 no deserto, depois 40 anos no deserto com o povo. Primeiros 40 anos, para ser alguém. Segundos 40 anos, fugiu para o deserto cuidando de ovelhas, do seu sogro Jetro, aprendeu de tudo para ser ninguém. Tudo aquilo que aprendeu lá, anula. Sabedoria do mundo é loucura. Se eu não colocar a sabedoria divina antes disso, as letras irão me afogar. Depois, passou mais 40 anos marchando com o povo hebreu, mais de 2 milhões de pessoas, onde ele aprendeu de tudo sobre o Deus que é tudo em todas as coisas. Essa foi a fase mais rica de Moisés. O que aprendemos aqui com esse vaso escolhido, Moisés, é que Deus realiza o seu plano. Ele não podia continuar na vida palaciana, porque Deus tinha um propósito superior, muito, muito, muito maior. E aqui então eu pergunto, né, por que ele foge? Porque ele sabia que ele era hebreu. Êxodo 2:11 fala sobre isso. Moisés então foge para o deserto 40 anos, né? A escola superior de aprendizagem, né? 40 anos de dedicação, faz PhD de liderança, de administração, de cuidar de gente. Mais de 2 milhões de pessoas sendo cuidada por ele, nutrida, suprida, guiada por ele. Era fácil? Muito. Tanto é que Deus se cansa dessa gente. Deus diz para Moisés o quê? Eu vou matar essa gente. Não tem jeito. Ou povo duro. Deus diz o povo de dura serviço. O que é dura serviço? Cabeça dura. Se quer abaixar a cabeça, não. Cabeça dura. Tem que ficar para cima. Não, ele não consegue se humilhar. Eu vou matar essa gente. Não tem mais jeito. Não. Aí Moisés fala assim: ô Deus, peraí. Por acaso o Senhor tirou lá da escravidão para matar no deserto? Claro que no deserto não precisa ninguém fazer túmulo. Então ele morre, a areia vai cobrir. Mas é coisa fácil, tudo bem, beleza. Mas e os povos em volta vão dizer o quê? Deus, pensa. E Deus fala, sabe que é verdade? E não é que é mesmo? Não é que é mesmo? Esse homem foi do cesto para o palácio, do palácio para o deserto, do deserto para a presença de Deus, e torna-se um dos maiores líderes que a terra já viu. E lá do meio da sarça ardente, Deus chama Moisés 2 vezes seguidas. Moisés, Moisés. Detalhe, parênteses aqui. Sempre quando acontece um chamado de Deus 2 vezes seguidas, 3 vezes seguidas, é porque alguma coisa muito profunda, enfática vai acontecer. Deus está requerendo alguma atenção muito especial. E por toda a Bíblia, lá de Gênesis até agora, Apocalipse, aconteceu só 7 vezes. As 7 vezes estão aqui. Está aí na sua lição para vocês preencherem. Primeiro foi com Abraão. Abraão. Gênesis 22:11. Depois Jacó. Educação e preparação, cuidado de Deus e o seu resultado. Gênesis 46. Depois com Moisés, sarça ardente, tá? Preparação para o serviço de servo. E Moisés empenhou-se em obedecer. Depois vem Samuel, o início do período dos profetas. 1 Samuel 3:10. Quando ele chama Samuel 3 vezes, até Samuel dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Depois do Novo Testamento, com Marta. O valor, o prazer, o dever de ler, ouvir, estudar e ensinar a palavra. Pergunto para vocês: quantas vezes você, mulher, tem sido Marta? Aí eu volto à pergunta, faço outra pergunta. Quantas vezes você tem sido Maria? Porque quando Marta pergunta: Jesus, dá um beliscão em Maria para ela me ajudar, porque eu estou com todo o serviço aqui de casa, está cozinhando, tem várias panelas no fogo, e está queimando uma, está assando a outra, e está virando a carne lá, belisca a Maria para ela me ajudar, para lavar a louça então. Jesus Cristo fala assim: Marta, Marta, estás muito atarefada e preocupada com pouca coisa. Maria escolheu a melhor parte. Minhas amadas e meus amados, sentar aos pés do Senhor cobre toda e qualquer necessidade que você tenha sentido já na vida.
Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que consegue começar o seu dia sentado aos pés do Senhor. Não importa a hora. Meu dia começava às 5h40, até às 6:50 da manhã, eu fazia a minha devocional, a minha hora silenciosa, eu ficava aos pés do Senhor. E isso torna-se um vício. É muito, muito, muito mais compensador entregar o dia inteiro nas mãos do Senhor que está à tua frente, do que chegar no final do dia em casa, cansado, saturado, sobrecarregado, e dizer: Senhor, obrigado. Pensa bem sobre isso. Maria escolheu a melhor parte, ficar um pouco assentado aos pés de Jesus Cristo. Pedro, preparação para ser bênção. Para Pedro ele falou 3 vezes. E aí Saulo, né? Famoso Saulo, testemunho da Janaína. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Deus esclarece a visão. E não é mais com Saulo que ele está falando, é comigo. É com você, conosco. Testemunho da nossa irmã hoje. Sempre quando Deus chama 2 vezes ou 3 vezes, algo fenomenal, muito profundo vai acontecer. Todos esses heróis da fé, mais uma coisa para vocês preencherem aí na lição, são definidos em honra. Hebreus 11, 38 a 40. Vamos ler lá. Hebreus 11, 38. Diz lá: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, olha ali, olha lá, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Alguém tem uma outra tradução aí? Alcançar a promessa. Elisângela, como é que diz a tua? 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Amém? 40. Deus, porém, havia planejado algo muito melhor para eles e para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados e glorificados. Se quer saber uma coisa, Moisés, Abraão, estão dizendo o que para mim, para Neri, para Elisângela, para o Joseir, para vocês que estão aqui hoje, para o Nunes? Nós tivemos sorte. O que eles estão dizendo? Vai porque você consegue. Capítulo 12, temos a rodear-nos uma tão grande nuvem e eles estão torcendo para nós. Vai porque nós conseguimos, nós obedecemos. Vai porque você consegue. Agora eu tenho a palavra, eu sei o que vai acontecer. Eles não sabiam. Eles estão aguardando a glorificação. E eles vão ser glorificados junto com você e comigo. É isso que eles estão aguardando. Eles estão com o Senhor, sim. Eles vivem com o Senhor, sim. Mas não estão em plena glória ainda, porque isso vai ser só com a igreja. Vocês conseguem imaginar a profundidade de chamado 2 vezes? No passado, esses heróis da fé viveram pela fé. No presente, servem como um excelente testemunho. E no futuro, se alegrarão conosco, contigo e comigo, na recompensa que está preparada para eles. E após resgatar a igreja, estes santos do Velho Testamento, um Abraão, um Moisés, um Jacó, que lutou com Deus, ficou manco. Jacó vai chegar perto de você, mancando para ser glorificado. Claro que não é brincadeira. Vão alcançar com a igreja a plenitude das bênçãos a quais Deus lhes prometeu. E nós hoje, o autor diz, Deus proveu coisa superior, o texto que nós lemos. Chamando-nos para quê? Para olharmos para Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Os judeus convertidos, assim como nós hoje, temos o risco de fraquejar, de ficar com as pernas bambas diante de um problema, do peso do pecado que tão de perto nos rodeia, tá? Nos embaraça, o embaraço do pecado, que nos assedia, nos oprime, tentando evitar com que corramos a carreira que nos está proposta por Jesus Cristo. O que é esse peso? Todo e qualquer impedimento. Os carrapichos. Quem aqui já viu plantação de batata doce? Já? Como é que é a plantação de batata doce? Já tentou correr no meio daquela plantação?
Já? O que vai acontecer? Cai. Por quê? Porque era um emaranhado. Os ramos da batata doce, melancia, pepino, chuchu, que vai na cerca e cresce. Batata doce é um emaranhado. Se você tenta correr, vai ficar amarrado lá e vai cair. Tenta levantar, corre de novo, tenta andar. Não dá. Aquelas ramas de batata chamam de baraço. Quando ele fala o embaraço do pecado, é o nosso pé caindo no laço, tentando evitar com que nós corramos a carreira. Então, peso, os carrapichos, os sanguessugas, aquela sanguessuga que está criando assim no sovaco, bem escondido, ninguém vê. Pecadinho de estimação. Sanguessuga gorda. Se você apertar um pouco o sovaco, ela estoura. Mas você já tem outra guardada aqui. Um carrapato. Pecadinho de estimação que ninguém vê, só você. E o Espírito Santo incomoda, e incomoda, e incomoda. E você está ficando debilitado. Está ficando meio amarelado, hepático, né? Falta de sangue, porque a sanguessuga está sugando tudo. Aquele pecadinho está te tirando a vitória. E você insiste em mantê-lo alimentado. Pecado de estimação, como nós dissemos. Nós andamos no mundo presente, ao qual nós já viramos as costas. E nós andamos no mundo futuro, ao qual dirigimos nossos olhos. E nesse mundo futuro está alguém que diz, vale a pena, eu consegui. Vocês terão perseguição no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A esse caminho nós chamamos de carreira. E essa carreira está elaborada por nós, porque ela já está proposta. E tem mais. Correr, essa carreira pressupõe corrida. Está aí, ó, para vocês responderem lá. Correr pressupõe, questão de prova, hein? Consumo de energia. Qual é a energia que eu preciso para correr? O que o pastor Jefferson falou, palavra. Salvação é pela graça, pela fé. Mas o meu crescimento depende do meu empenho. Quanto eu me alimento? Quanto tempo eu sou crente, cristão, convertido, membro de igreja? Quanto eu cresci? Ainda tenho uma madeira? Esposa, quando chegar em casa, vai ter que trocar minha fralda. Não deu para segurar. Você consegue imaginar isso? Encheu de craca, de fezes lá, com quase 60 anos. Correr pressupõe consumo de energia. Palavra. Eu não tenho crescimento se eu não me alimentar da palavra. Correr pressupõe disciplina e perseverança. Meditação, oração. Correr pressupõe nutrientes e alimentos fortes. Correr pressupõe água limpa, pura e fresca. A unção do Espírito Santo diária em ti. Dependência do Espírito Santo. Não tem vida espiritual vitoriosa fora do Espírito Santo. A falta desses ingredientes gera fraqueza, que gera descuido, que gera cansaço, e aí nós desfalecemos. E nós não estamos sozinhos. O incentivo vem de uma imensa nuvem, uma grande nuvem de testemunhas, que estão à nossa volta, que correram antes de nós. E aí, quando eu chego diante de uma luta, eu vejo ali um marco de pedra erguido com um certo tipo de azeite derramado em cima dele, e diz lá, pegou uma pedrinha e diz lá, Abraão esteve aqui. Um pouco mais adiante, Moisés passou por aqui. Um pouco mais adiante, diz lá, Jacó passou por aqui. Aqui Jacó lutou com Deus também. Então vai que você vai conseguir, você vai vencer também. Eles passaram por aqui, eles deixaram os marcos para nós. Mesmo quando eu estiver à beira do desânimo, o alerta dessa grande torcida vem, dessa grande nuvem de testemunhas vem para nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para terminar a minha aula, os heróis da fé, o Velho Testamento, são exemplos e nos incentivam a prosseguir. Porém, eles também ainda não alcançaram a vitória completa. Eles estão aguardando as homenagens da coroação, tá? Eles não alcançaram o objetivo final, ainda não foram aperfeiçoados. Eles não são os autores, eles não são os consumadores. Apenas Jesus Cristo é. Apenas Ele é o autor e consumador da nossa fé. E para concluir, que nessa nossa jornada, os nossos joelhos não se tornem trôpegos, nem paralíticos, nem frouxos,
nem as nossas mãos se afrouxem no serviço do Senhor, porque Deus é Deus de gente. Deus falou para a capelania aqui da NIB, num sonho, Atos 18, 9 e 10. Paulo teve uma visão, um sonho durante a noite, na qual o Senhor lhe falou assim: Paulo, não temas, fale e não te cales, ninguém ousará te causar nenhum tipo de dano. Vai e fala e não te cales, porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Deus falou isso para nós escancaradamente: eu tenho muita gente nessa cidade. A diferença da capelania, no trabalho da capelania, é que nós não ganhamos membros para a igreja, ganhamos membros para Deus. Porque a gente pega daqui e encaminha diretamente para Ele. Porque a maioria que a gente pega para dar assistência é fazer oração de entrega, poucas horas depois, ou então no mesmo instante, ela vai para o além. Deus é Deus de gente. Deus diz para nós, para ti, hoje: eu sou Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Que neste meu percurso eu saiba oferecer a Deus o meu melhor. Para terminar a nossa aula, eu quero ler João capítulo 12, versículo 20 e 21. João 12, 20 e 21. Diz lá: dentre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. E esses alguns gregos aproximaram-se de Filipe, lá dos discípulos, e disseram: Filipe, por favor, nós viemos aqui porque queremos ver o Senhor. Nós queremos ver Jesus. Meus amados, sabe como você se sente quando está, vamos supor, na capelania novamente? Diante de um leito, e você ora, e você explica a situação, e fala para essa pessoa que Deus a ama, e se ela está disposta a entregar a sua vida, ela diz sim. E ela faz a oração de confissão de pecado, de entrega de vida. E ela pergunta: o que eu posso esperar agora? Duas coisas: Deus pode fazer o milagre da cura, ou Deus pode te levar para a eternidade. O que você prefere? Quero ficar com Ele. Eu quero esse Deus. Deus é Deus de gente. Deus é Deus que usa a ti e a mim para apresentar Jesus. Pessoas à nossa volta estão implorando, suplicando: por favor, nos mostre Jesus. João 12, 20 e 21. Amém? E o versículo para decorar nessa semana é o mais difícil de todos. Hebreus 13, 25. Tá? Esse é o mais difícil de todos. É difícil mesmo? Bastante difícil. Qual é? Qual que é o versículo? 13, 25. Hebreus 13, 25. Qual é? A paz seja com todos vós. Amém? Vamos orar. Vai ser bem fácil, né? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela profundidade, pela amplidão da Tua palavra. Espírito Santo, continua a ministrar. Nós desejamos, mais uma vez clamamos, ser ensináveis. Queremos aprender de Ti, porque nós Te desejamos, nós Te necessitamos, nós somos carentes de Ti. Acampa os Teus anjos à nossa volta a cada instante no transcorrer dessa nova semana. Clamamos, Pai, também pela vida política brasileira. Espírito Santo, faz a faxina nessa vida política. Transforma esta nação naquela nação que a Tua palavra diz que é a nação bem-aventurada, onde Tu, Senhor, sejas o Senhor, o soberano Deus dessa nação. Desperta a Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja para erguer os olhos e olhar para Ti, clamar a Ti, pois a Tua promessa não tardará. Tu próprio diz na Tua palavra: se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e pedir a mim, eu responderei e os ouvirei. Nós clamamos a Ti
limpa o Brasil dessa imoralidade, dessa promiscuidade, dessa corrupção, dessa desgraça na qual fomos lançados. Nós dependemos de Ti, Pai. Acampa os Teus anjos em volta de cada um aqui nesta nova semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vocês são ótimos.